Bom, no segundo bloco nós vamos tratar das instituições financeiras. As instituições financeiras são as instituições operadoras do mercado. O que cai sobre instituição financeira na prova? Primeiro e mais importante é o conceito. O conceito de instituição financeira está no artigo 17 da 4595 de 64. Consideram-se instituições financeiras, para efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Equiparam-se a instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam quaisquer das atividades referidas nesse artigo. Então, é muito importante o artigo 17 da 4595. 9564. Essa aí vocês têm que dar uma olhada antes. A outra coisa que cai muito, vem caindo direto, é a autorização para funcionamento. O artigo 18 da 4595, o artigo 18, ela traz aqui quem autoriza a instituição financeira a funcionar no país. Bom, as instituições financeiras nacionais, elas têm que ser autorizadas pelo Bacen. Nenhuma instituição pode começar a funcionar sem que antes o Banco Central autorize-as a tal. E as instituições estrangeiras, elas, para funcionar no país, elas precisam de autorização do Poder Executivo por meio de um decreto presidencial. Tá? Então, por meio de um decreto, as instituições financeiras estrangeiras e por meio de uma autorização do Bacen, que pode vir por resolução, uma autorização dele, são as instituições financeiras nacionais. Essa questão cai bastante em concurso, cai bastante mesmo, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, deem uma olhada com muito carinho nisso aqui. A outra coisa que a gente precisa ver é que agora em 2013 saíram novos procedimentos que as instituições financeiras têm que observar para elas se constituírem, para fazer qualquer tipo de reorganização societária, inclusive o cancelamento de autorização. Isso saiu agora em 2013, então é uma novidade, a CESP pode gostar muito dessa novidade e pode querer colocar no seu exame. Então, cuidado com o examinador. Primeiro, para constituir, tem que haver uma declaração de propósito dos participantes. Eles têm que apresentar ao Banco Central um sumário executivo dizendo que eles conhecem o ramo de negócio que eles vão trabalhar, né, que eles conhecem os serviços que eles vão prestar, qual é a estrutura de capital deles, quais os pontos de financiamento, os pontos fortes de financiamento. O terceiro é a identificação de todos os integrantes. Todo mundo que é do grupo de controle, diretores e participantes, tem que se identificar perante o Banco Central. E firmar uma declaração dizendo do conhecimento do segmento em que eles vão operar. Um documento com a identificação e origem dos recursos que vão ser utilizados nesse negócio. A autorização de todos eles firmados, uma declaração firmando e autorizando a Receita Federal a entregar ao Banco Central do Brasil a declaração deles de bens e direitos e dívidas e ônus reais, né, dos 3 últimos exercícios fiscais. E também a identificação de eventuais autoridades estrangeiras que venham a participar desse negócio. Então, esse elenco de requerimentos aqui tem que ser apresentados ao Banco Central. Então, a CESP pode gostar muito dessa novidade e pode cobrar isso no concurso de vocês. Fiquem atentos. Bom, nós vamos falar agora de uma coisa muito importante, que também é muito cobrada, que são as IF monetárias e as IF não monetárias. As monetárias e as não monetárias. Bom, vamos começar pelas monetárias. As IFs monetárias são as instituições que captam recursos à vista. Essas instituições, elas captam recursos daqueles que são superavitários e repassam esses recursos, emprestam esses recursos às instituições que são deficitárias. É aí que elas ganham o chamado spread bancário. Então, quando elas captam recursos, elas criam a chamada moeda escritural. Essas instituições aqui, a gente vai guardar assim, olha, são 3 com B,
e 2 com C. Quem são as 3 com B? É banco comercial, banco múltiplo que tem carteira comercial e banco cooperativo. Banco cooperativo. E as 2 com B e as 2 com C, quem são? É a Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito. Essas são as instituições chamadas instituições financeiras monetárias. Portanto, se na prova eles tentarem confundir você, dizendo que um banco de investimento é uma instituição monetária, você diga, não, nós sabemos que as instituições monetárias são essas aqui, são 5 instituições, 3 com B e 2 com C. Então, não deixe que o examinador te engane com isso, tá? Então, todas as demais são chamadas de IF não monetárias. Por que não monetárias? Porque elas não captam recursos à vista do investidor, então, portanto, elas não criam moeda escritural. Elas não são instituições financeiras monetárias, tá? Nós temos ainda as instituições que são chamadas instituições de apoio aos programas de governo. Nós temos aqui 5 instituições de apoio aos programas de governo. O Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, o BNB e o BASA. Essas instituições são instituições que ajudam o governo nos programas de recursos, dos programas dele de financiamentos lá, tá? A outra coisa muito importante que a gente tem que guardar sobre as instituições financeiras são as operações chamadas operações ativas e operações passivas. Os bancos, eles praticam operações e essas operações, elas podem ser ativas ou operações passivas. Ativas em relação ao banco. Então, operações ativas, a gente vai guardar assim, ativas são aplicação. Então, é a aplicação que ele faz. Então, tá. Então, é uma operação ativa. O que é uma operação ativa? Por exemplo, um empréstimo. O banco, ele empresta um dinheiro para o cliente e quando ele empresta o dinheiro para o cliente, ele fica ativo com relação a esse cliente. Porque ele vai ter que receber os recursos que ele emprestou a esse cliente, tá? Então, essa é uma operação ativa. E ele tem também as operações chamadas passivas. Isso aqui também cai bastante, vocês prestem bastante atenção nisso aqui. A operação passiva é uma operação de captação de recursos. Então, aqui, ó, PACA. Então, aqui é PACA. Então, operação passiva é PACA. Por quê? Porque quando você faz um depósito no banco, um depósito à vista no banco, o banco, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar passivo em relação a você, porque a qualquer hora você vai ter que pegar esses recursos de volta com o banco, né? Então, gente, não esqueça, operação ativa. Quando o banco te empresta recursos, ele fica ativo em relação a você, porque o cliente vai assumir uma obrigação de devolver isso. Qual é o exemplo típico de operação ativa? Um empréstimo que o banco faz para você, né? E operação passiva, quando o cliente faz um depósito no banco, o banco fica passivo em relação a ele, porque o banco vai ter que devolver ao cliente o depósito que ele fez lá a qualquer momento, se assim for requerido, tá? Outra coisa muito importante agora que a gente tem que tratar é do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito e o FGC, eu não posso afirmar, mas há grande chance de cair uma questão do FGC, porque ela está fresquinha, é uma questão agora de 2013, tá? O Fundo Garantidor de Crédito, o que você tem que guardar do Fundo Garantidor de Crédito? Bom, 2 coisas muito importantes. O limite dele passou para 250 mil e ele botou lá para a cobertura também a letra de crédito hipotecário. Então, isso aqui também entrou lá como cobertura do crédito da chamada LCA, tá? Então, ele já cobre LH, depósito à vista, ele
que a FGC cobre? Depósito à vista, depósito a prazo, poupança, letra hipotecária, letra imobiliária, letra de câmbio, e agora ele botou letra de crédito do... Desculpem, gente, desculpe. É letra de crédito do agronegócio. Eu estou com letra hipotecária que eu tenho que falar com vocês sobre a hipotecária, tá? Letra de crédito do agronegócio. É LCA. LCA. Tá? Então, a outra coisa que tem que guardar sobre o Fundo Garantidor de Crédito é que é uma instituição sem fins lucrativos e não tem nenhuma função pública, não tem. Agora, o que ele não cobre? O que ele cobre a gente já viu, depósito à vista, depósito a prazo, poupança, até o limite de 250 mil por CPF. Agora, o que ele não cobre, os créditos que ele não cobra depósito judicial, ele não cobra debêntures, ele não cobre fundo de investimento. Tá? Então, isso aí é o que vocês têm que guardar sobre o FGC. Tá? A outra coisa que tem que guardar sobre o FGC é que as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos não são mais filiados ao FGC. Eles agora têm um fundo próprio, Fundo de Garantia Coop, tá? FGC Coop, tá? FG Coop, que é o Fundo Garantidor de Cooperativismo, tá? Então, as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos, elas são filiadas a ele, não são mais filiados ao FGC. Eles podem trazer isso para vocês também. E os bancos cooperativos, tá? Agora, quando você compra título com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o DPGE, Depósito a Prazo de Garantia Especial, do Fundo de Garantidor de Crédito, isso aqui tem uma garantia diferente dos 250 mil. A garantia desse aqui são 20 milhões. Isso tudo aqui é o que vocês têm que guardar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Essas são as novidades de 2013, tá? Vamos lá agora no sistema de pagamentos brasileiros. O sistema de pagamentos brasileiro, ele foi criado, foi reestruturado em 2002, 22 de abril de 2002, para evitar a possibilidade de mitigar ao máximo a possibilidade de risco sistêmico no mercado. Em outras palavras, nós estávamos querendo transferir para o setor privado a responsabilidade por reservas bancárias negativas que as instituições, por acaso, viessem a ter, e o Banco Central não podia assumir esse ônus, né? Então, o que você tem que guardar sobre o Selic? Selic é a depositária central de títulos públicos, né? Ele só tem títulos públicos. Ele não negocia, ele não registra títulos privados, só títulos públicos. Na negociação do Selic, o vendedor tem que ter o título em carteira e o comprador tem que ter o dinheiro na conta reservas bancárias. As operações ocorrem em tempo real. Então, essa foi a grande inovação. O Selic liquida as operações no mesmo dia, em tempo real. Ele não é contraparte central nas operações, ele não assume o risco das operações. E ele não é, outra coisa, o Selic não é uma empresa, diferente da CETIP. A CETIP é para títulos privados e é uma empresa. Então, ele não tem personalidade jurídica, é um sistema e fica dentro do Banco Central. Isso que vocês têm que guardar sobre o Selic. A CETIP é diferente, a CETIP já é uma empresa. Ela abriu o capital, ela liquida de forma diferida e liquida em tempo real. Selic só tempo real. Ela também não é contraparte nas operações. Ela é uma SA e ela liquida títulos privados, tá? Então, o que a gente tem que guardar no sistema de pagamentos é isso. Agora, vamos guardar sobre a TED. Isso aí também é uma coisa importante. TED é liquidada no sistema CITRAF. CITRAF. Então, TED, TRATE, CITRAF com TED. Então, qual é o valor da TED? O valor da TED também mudou, tá? Então, o valor da TED até 1 milhão, ela é liquidada aqui na CITRAF. Tá? Até 1 milhão o cliente pode escolher, ou eu vou para uma câmara CITRAF, ou eu liquido no STR, como eu quiser. Agora, se for mais que 1 milhão,
ele tem que ir direto para o STR. Ele só pode liquidar no STR, não pode liquidar na CIP-CITRAF. Então, de até 1 milhão, ele escolhe ou CIP-CITRAF, ou CIP, ou STR. Aqui é só STR. E se for entre bancos, qualquer valor é no STR, no Sistema de Transferência de Reservas, tá? Agora, DOC. DOC é outra coisa importante também. DOC é no sistema SILOC. Então, SILOC, DOC. Então, qual é o valor do DOC? O DOC é até 4.999,99. Esse é o DOC e é liquidado aqui no sistema CIP-SILOC. Boletos de pagamento. Aí você tem agora também que está cobrado aí no concurso, boleto de pagamento. O boleto de pagamento até 4.999, ele é no SILOC. De 5 mil a 250 mil, de 5 mil a 250 mil, ele é liquidado aqui de forma multilateral e aqui de forma bilateral. SILOC bilateral. E acima de 250 mil é no STR. STR. Tá? Então, isso que vocês têm que guardar do boleto de pagamento, tá bom? Com relação aos cheques, né? O cheque ele tem um limite. O limite do cheque o limite dele é 299,99 para compensação. Então, se um cheque tiver o valor menor que 250 mil, né, um cheque de R$100, quantos dias ele demora? Menor, ele vai demorar 2 dias úteis, tá? E se ele for igual ou maior que 299, né, ele vai liquidar em 1 dia útil. Tá? Então, essa é a liquidação dos cheques, ok? Nós vamos dar uma parada agora, a gente vai para o terceiro bloco.